Oi pessoal, espero que todo mundo esteja muito bem nesta quinta-feira, de um clima bastante ameno, bastante gostoso, pelo menos aqui onde eu moro. E hoje a gente vem com esse último vídeo sobre as 5 linguagens do amor, que é o livro que eu finalizo hoje, a minha resenha sobre, trazendo um olhar um pouquinho diferente do que o olhar que o autor quis trazer na época em que ele escreveu o livro. Eu procurei trazer para vocês a minha visão de como a gente pode utilizar essas técnicas na nossa vida, não somente no nosso relacionamento, não somente com os cônjuges, namorados, né? Mas também na linha de amizades, na linha do trabalho, com pai, mãe, enfim, tendo um outro olhar, amplificando um pouquinho mais essa visão, né, que o autor teve na hora que ele fez o livro, que foi direcionado para casais e casais da época. Então, hoje a gente já tem uma diversidade, um olhar muito diferente para isso, um olhar mais amplo e também com mais influência de ambos os autores, né? Eu digo do ensejo que é estar casado, estar com um companheiro. É uma caminhada, então eu acredito que nessa caminhada as duas partes devam ter a vez de fala. Então, a última linguagem que eu trouxe é o toque físico. O toque físico nós temos desde bebês, quando a nossa mãe nos pega no colo, quando temos aquele primeiro contato físico com ela, com o pai, com as pessoas, né, que vêm até a criança, até o bebê. Então, é através do toque físico que a criança vai tendo essa percepção dessa importância. Ela vai tendo uma conexão com a mãe, principalmente, vai sentindo que ali ela tem algo a mais, existe alguém além dela, porque está ali, né, manipulando ela, fazendo as coisas por ela. Então, conforme a gente vai crescendo, esse toque físico vai se tornando cada vez mais importante. Nós vamos dando mais importância a ele, justamente pelo que eu acabei de falar, porque vai criando um elo, vai criando um laço, vai criando aquele carisma, aquele carinho. Claro que depende do toque físico, né, gente? Mas eu estou colocando aqui dentro da normalidade que deveria ser o toque físico. A mãe dar o carinho para a criança e fazer pela criança as coisas que ela precisa por conta das limitações ainda dela, mas aos poucos ela vai entendendo que aquilo é um auxílio para a autonomia dela mais adiante. Além disso, é também uma forma de carinho, é uma forma dela perceber que existe uma outra pessoa além dela, como eu falei, e que as pessoas podem dar e receber carinho através desse toque físico. Dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo, o nosso corpo como um todo, ele tem pequenos receptores. Então, o toque físico é importante também, agora já falando na vida adulta, da adolescência para a vida adulta, por conta desses receptores. O toque na mão, o toque no rosto, um deslizar nos cabelos, um abraço. Isso tudo traz uma conexão diferente para cada pessoa. Então, como nós temos receptores em todo o nosso corpo, é muito bacana que a gente também faça uma descoberta, tanto desde a vida, né, na primeira infância até a vida adulta, desses receptores.
Então acontece de, por exemplo, lá na adolescência, quando alguém pega na sua mão e você já tem uma atração por aquela pessoa, quando pega na sua mão, o receptor que tem na mão automaticamente dá um comando para o cérebro de emoção, automaticamente o cérebro responde ao resto do corpo e o primeiro órgão que ele ativa é o coração. Então, acelera o coração por conta disso, desse simples toque na mão. Tô dando um exemplo bem simples, mas é isso que acontece quando a gente consegue identificar esses pontos no nosso corpo. Então, estão vendo como isso é importante para o ser humano, identificar através do toque físico as emoções, os sentimentos, o que ele pode descobrir através disso. Tem gente que até hoje não tem isso, por exemplo, com pai e mãe, de dar um abraço, de dar um beijo, de passar a mão nos cabelos. Não tem isso. Isso é muito de criação. Cada um, né, dá aquilo que recebeu. Entre aspas, que tem gente que identifica que não recebeu, mas, né, quer dar o carinho. Mas isso é muito comum de acontecer. Eu não consigo, eu vejo muito aqui, né, em consultas, não consigo abraçar meu pai, não consigo dizer para minha mãe que eu a amo, não consigo ter um gesto de carinho porque eu não recebi. E essa é a chave que a gente tenta virar aqui para que não se repita. Em algum momento isso tem que ser identificado, mas você gostaria de dar um carinho para o seu filho diferente do que o que você recebeu. Muito válido. É uma descoberta tanto para você como para o seu filho, né? Porque quando você dá um carinho que você nunca recebeu, para você aquilo é muito valoroso. Aquilo é uma descoberta de um sentimento de gratidão, de um sentimento de alegria, de bem-estar, e aí desencadeia um monte de outras coisas benéficas para você. Então, é desconfortável num primeiro momento, é desafiador, mas acarreta muita experiência boa. Então, o toque físico, eu digo que ele é uma linguagem universal para a gente dizer que gosta, para a gente receber, né? Um toque físico, a gente tá vendo que a pessoa gosta da gente, de estar do lado, né? Então, às vezes você tá muito triste, muito cabisbaixo, tá passando por um problema muito grande e alguém vem e só encosta no seu braço, no seu ombro, não precisa falar nada, mas parece que aquela pessoa te passou uma boa energia, um sentimento de que, olha, eu tô aqui pro que você precisar. Então isso é bom de receber e a pessoa não precisou falar nada para você. Mesma coisa quando você faz um carinho em alguém, quando você dá um abraço, né? Por exemplo, numa pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo, se você vai e só dá um abraço na pessoa, você não precisa falar nada, até porque tudo que a gente fala nesse momento são palavras que a gente pode procurar várias e várias e várias que não vai suprir aquela necessidade, né, daquele momento para a pessoa, mas o abraço em si é uma forma muito importante da pessoa saber que você está ali com ela. É uma troca de energia muito forte, muito preciosa para quem está ali passando por aquilo. E da mesma forma, quando se tem um momento de muita alegria, uma confraternização, um jantar, alguma coisa que você vai comemorar, é muito importante você olhar para a pessoa, sorrir, encostar nela, dar a mão, cumprimentar. É um ato muito importante, simplesmente de você estender a sua mão para a pessoa. Então, o toque físico, ele é de extrema importância para o ser humano.
E eu vi nesse livro o quão importante é na vida de um casal, obviamente, mas na vida de qualquer casal, seja ele como for, né? O toque físico, ele é uma ferramenta muito importante. Dentro de tudo isso que eu falei, se o casal ele não tiver toque físico, ele segue sem amor de verdade. Porque o amor, ele meio que exige que você toque a outra pessoa. Porque é a maneira que vocês têm como casal de trocar energia, de unir essa energia. É através do toque físico. Se eu não beijar, não abraçar o meu marido, vou dar um exemplo meu, como que ele vai saber que eu estou ali com ele para tudo? De que forma que eu vou viver essa vida com ele? Sem abraçar, sem beijar, sem dar um carinho. De que forma que eu vou viver como casal uma vida com uma pessoa que eu não encosto, que eu não tenho toque físico? Isso, claro, que a gente leva para o âmbito sexual e é de extrema importância, mas não só. São os pequenos gestos de pegar na mão, de andar de mãos dadas, de dar um beijo, um abraço quando sair de casa, quando chegar em casa, de dormir de conchinha, de assistir um filme e colocar os pezinhos no colo da pessoa, entende? Passar a mão no cabelo, passar a mão na barba, no braço, sabe? Botar a mão uma em cima da outra quando tá na mesa, por exemplo, conversando, coisas pequenas. Só que no dia a dia a gente vai passando por cima disso, a gente vai esquecendo que isso é importante para o casal. E o dia a dia é que faz a trajetória do casal. Então, isso que fortifica, isso que fortalece, isso que dá ânimo para que você volte para casa, para ver a pessoa, porque a pessoa é carinhosa com você. Lá você tem carinho, você tem aconchego, você tem o toque, você tem o abraço, que é tudo que a gente aprendeu na primeira infância, o que é importante. Por isso, muitas pessoas também têm dificuldade de ter o toque físico, de receber e de dar o toque físico, porque na primeira infância não tiveram muito. Claro que de bebê, obviamente se tem, porque os cuidados exigem toque físico, mas ali depois de grandinho não tiveram muito mais. Então aí vem a dificuldade de receber e de dar esse toque físico. Mas aí você pensa, será que não vale a pena eu sair da minha zona de conforto e tentar ser mais carinhoso, tentar ter esse toque físico do seu jeito, do jeito que você sabe fazer, porque não tem certo nem errado, e tentar destravar isso em você, para você conseguir receber e se sentir bem com isso, e também você conseguir retribuir o toque físico se sentindo bem também, fazendo do jeito que você sabe agora fazer, do jeito que você acha que deve ser. E tá tudo bem. Então, assim a gente finaliza esse livro que eu quis trazer por conta de algumas críticas, né, sobre o livro, e eu acho e sempre falo para todo mundo que eu converso sobre livro que o livro é a ideia do autor. Eu não preciso concordar com ele. E eu não preciso também só discordar, né? Eu retenho essas informações, eu estou lendo e absorvendo essas informações. E a função do livro é essa, de fazer pensar. Se essas informações que o autor acredita como sendo verdadeiras fazem sentido para mim. Se eu posso usar elas na minha vida, de que forma que eu posso usar, que releitura que eu posso fazer disso para minha realidade.
como que eu posso adaptar isso, mas sempre com a cabeça e a mente aberta para coisas novas, para que você está lendo, de repente colocar de uma outra maneira, interpretar de uma outra maneira, como eu tentei fazer com esse livro, que para mim eu indico para algumas pessoas, não indico para outras, mas trazendo essa nova visão. Isso que eu quis passar, que a gente pode ler qualquer livro, a gente pode ler qualquer coisa, sempre vai ter alguma coisa que a gente absorve, que a gente não concorda, mas faz a gente pensar, e aí a gente traz de uma outra maneira para a nossa realidade, mas mantendo a mente aberta para o novo, para novas ideias, para ideias diferentes das nossas. É isso que faz a nossa cabeça não ficar como uma pedra endurecida, a nossa mente, perdão, não ficar como uma pedra endurecida, porque o cérebro é músculo, ele precisa de movimento. Então, quanto mais eu movimento ele com os meus pensamentos, com essa questão de trazer coisas novas para eu poder trabalhar melhor para mim. Então, um beijo grande para vocês e até a próxima resenha.